Adriano, é pecado comer carne na Sexta-feira Santa? Boa pergunta da Simone Draeger. Draeger, o nome é diferente, né? Eu acho que é o sobrenome dela, né? Enfim, se não for, me perdoe. Bom, vamos descobrir se é pecado ou não você comer carne na Sexta-feira Santa. O primeiro ponto que a gente precisa destacar nesse vídeo é que a Bíblia, ela não proíbe ou ela não condena comer carne na Sexta-feira Santa. Na verdade, a Bíblia não proíbe e nem condena comer carne qualquer dia do ano. Não há nenhum versículo bíblico que diga ou que defenda que comer carne um dia específico, como por exemplo a Sexta-feira Santa, seja pecado. Não tem isso na Bíblia. Tanto que Jesus disse uma coisa muito interessante aqui, ó. Evangelho de Marcos, capítulo 7, 18 e 19. De modo que lhes perguntou: vocês também estão sem entendimento, como eles? Não percebem que nada de fora que entre num homem pode torná-lo impuro, visto que entra não no seu coração, mas no seu estômago, e sai para o esgoto? Assim ele declarou puro todos os alimentos. Então o que esse texto aqui nos ensina? Que o alimento não nos torna espiritualmente impuros, porque Deus está mais preocupado com o nosso coração e com as nossas intenções. É com isso que Deus está preocupado conosco, e não com o que nós comemos. Tá, então por que algumas pessoas acreditam ou defendem que comer carne na Sexta-feira Santa é pecado? Isso é mais uma tradição religiosa. No caso específico, é uma tradição religiosa imposta pela Igreja Católica. Isso já há muitos anos. Então é mais uma tradição do que uma ordem bíblica, ou de que seja um ensinamento bíblico. Então isso não está na Bíblia, isso é apenas uma tradição. Agora, por que essa tradição existe? Essa prática surgiu como um ato de penitência e respeito pela morte de Jesus. Isso acontece porque a ideia da carne, ou seja, comer carne, isso representaria luxo e prazer. Durante o período da Sexta-feira Santa, a ideia dessa tradição é fazer um período de reflexão e sacrifício. Por isso, então, os fiéis deveriam abrir mão de certos alimentos e prazeres que eles consideravam mundanos. Então, como eu disse, isso aqui é apenas uma tradição e não é um ensinamento bíblico. O livro de Colossenses, capítulo 2, 16, nos ensina algo importante, ó. Portanto, não deixem que ninguém julgue vocês pelo que comem ou bebem, ou com respeito à celebração de uma festividade, da lua nova ou de um sábado. Em outras palavras, aqui o apóstolo Paulo está ensinando que você e eu não devemos julgar a ninguém pelo que ela come ou pelo que ela bebe. Se uma pessoa decidir comer carne numa sexta-feira, no caso uma sexta-feira santa, é decisão dela. Respeite o que ela vai decidir. Não imponha as suas tradições para a pessoa fazer. Se você acredita que é errado, faça você. Ou, no caso aí, não faça, né? Não coma. Se você quer seguir uma tradição, beleza? Respeitamos. Se você não quer seguir essa tradição, as pessoas então têm que te respeitar também. Essa é a lição. Tá, então para resumir, é pecado comer carne na Sexta-feira Santa? Não é pecado. Não tem nada na Bíblia que fale que você não deva fazer isso. Só que é uma tradição de uma específica religião. Agora, se você quer seguir a tradição, beleza. Se você não quer seguir a tradição, beleza. A decisão é sua. A Bíblia não condena, em nenhum lugar da Bíblia fala que é pecado. Só para deixar bem claro.